Fala pessoal, boa tarde, Levítico capítulo 11, hoje é o seguinte, é um capítulo provocativo, hein, vamos lá. Os animais que se devem comer e os animais que não se devem comer. Aí você já vai pensar assim, poxa, fui num restaurante japonês ontem, fui na churrascaria hoje. Calma que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Será que tem a ver hoje em dia esse capítulo aqui? Poxa, será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer aquilo? Será que tem sentido? Será que não tem? Vamos aplicar aos pouquinhos aqui para você entender, tá bom? Tudo tem uma simbologia, um significado e o principal, o nosso Senhor Jesus nos instrui sobre esse assunto e tem as palavras dele, tem no Novo Testamento também, tem exemplos, tem tudo que você imaginar. A palavra de Deus ela é completa, desde lá no princípio até hoje. Então você precisa entender, pessoal, que você tem que pegar essa palavra aqui e estudar mesmo, porque o que você às vezes não descobre ou encontra lá atrás, tá mais para frente. Então você tem que ligar uma coisa com outra, tem que pedir sabedoria para o Senhor e tem que meditar, estudar a palavra de Deus. Nós não vai aprender, tá bom? Então eu vou tentar de uma maneira bem simples, bem direta, passar para você essas informações aqui, tá bom? Será que você comeu tá certo? Vamos lá, vamos aprender, tá bom? É assim, ó, o capítulo 11, ele fala sobre alguns tipos de grupos de animais que Deus estipulou para o seu povo se alimentar. Então a gente sabe que lá atrás, depois, principalmente da Arca de Noé e tudo mais, que as águas baixaram, os animais desceram, e aí o povo precisava se alimentar. No caso, aquelas 8 pessoas para o seu sustento, e aí depois com a população crescendo, e assim a história continua. Porém, agora, depois de muitos anos, lá no deserto, povo de Deus, mais de 2 milhões de pessoas, Deus estipula isso. Quais animais que podem e não podem comer? Então aqui tem alguns grupos, por exemplo, animais terrestres, animais aquáticos, insetos, que na verdade ele até coloca aqui em algumas traduções como réptil que voa. E réptil aqui não é da modernidade da palavra, né? O réptil que nós conhecemos aí, como o jacaré, por exemplo, crocodilo e tudo mais. Não, aqui tá falando como se fosse um inseto mesmo. Se você for pegar o próximo versículo, você vai ver isso. E a palavra em hebraico para o réptil que voa, eu não vou pronunciar aqui que eu não sei hebraico, mas você pode pesquisar que você vai entender isso, tá bom? Mas se refere a alguns tipos de insetos mesmo, tá? Então eu vou resumir para você. O primeiro ponto, do versículo 2 e 3, fala sobre os animais que têm unhas fendidas e que ruminam. Então esse aqui é o primeiro tipo de animal que Deus permitiu. Ou seja, eles tinham que ter unhas fendidas e tinham que ruminar. Se algum animal tivesse só uma das características ou nenhuma, não era permitido comer. Era um animal imundo. Por quê? Por conta de uma simbologia espiritual. E aqui, antes de eu explicar, eu quero deixar um detalhe para você. Muita gente acha que Deus estipulou isso aqui por conta da saúde. Não, o pessoal estava lá no deserto, então era areia para todo quanto é lado, é poeira, é isso, e não sei o quê. Então era saúde o objetivo. Não, não era saúde o objetivo, porque Deus ele poderia proteger o seu povo da forma que ele quisesse. Como, por exemplo, as roupas que não rasgavam, que não se degradavam, as roupas que estavam ali no corpo de cada pessoa. Então o que acontece? Aqui na questão da alimentação, não era só sobre a saúde. Tinha o ponto da saúde sim, da higiene sim, mas não era o ponto principal. O ponto principal era o espiritual. E agora eu vou explicar para você. Unhas fendidas, o que significa? É a separação deste mundo. A gente sabe que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso está lá no Novo Testamento. Se eu não me engano, na carta de Tiago, tá? Então a gente sabe que não tem como a gente amar a Deus e amar este mundo aqui. E este mundo que eu digo não é a criação de Deus, o planeta Terra e tudo mais, não. É todo esse sistema que você vive para cá. Então você quer realmente assim estabelecer a sua vida somente aqui. Você acha que aqui é o início, o meio e o fim? Você acha que aqui é o seu centro de vida? Não, se você tem esse tipo de pensamento, você está desprezando o que Deus planejou para você desde o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Desde lá Gênesis capítulo 3, né, que fala que quando a serpente engana Eva, vai vir aquele que vai esmagar, né, a cabeça da serpente, para nos dar depois, lá na frente, o livre acesso ao nosso Deus e a morada eterna com ele.
nele. Então toma um cuidado com isso, tá? Realmente a gente tem que aprender esses detalhes. Não dá para amar este mundo, esse sistema de mundo que a gente vive, e amar ao Senhor ao mesmo tempo. Quero amar os dois. Não tem como. Nós devemos amar em primeiro lugar a palavra de Deus. E Jesus por várias e várias vezes nos ensina a não juntar tesouros aqui, ficar preso aqui. Não, nós temos que amar ao nosso Deus, que tem o melhor para nós. Enquanto vivemos aqui, estamos de passagem, e Deus vai nos abençoar, vai nos mostrar o caminho, mas Ele quer muito mais. Ele quer nos dar a vida eterna pelo sacrifício de Jesus para todo aquele que nele crê. Então entenda isso aí, tá? Isso aqui é muito importante. Bom, o segundo ponto aqui dos animais são os animais aquáticos, né? Ele fala que os israelitas só poderiam comer animais que têm barbatanas e escamas, ou seja, os dois juntos. Não poderia ter, só tem barbatana, só tem escama. Não, tem que ser os dois juntos. Por quê? Por conta também de uma situação espiritual que Deus está estipulando ali. A barbatana é aquela que dirige o caminho, né? Ali dos animais aquáticos, ou seja, pessoal, o crente, o cristão, ele está aqui nesse mundo, ele vive aqui. Mas aonde ele está, ele sabe o caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para onde ele vai, ele está seguindo o Senhor Jesus. E aonde ele está, seja em casa, no trabalho, na escola, no mercado, aonde for, ele está seguindo o caminho. E ele tem que mostrar para as outras pessoas que é esse caminho. Porque ele sabe, ele está sendo guiado, né, por esse caminho. Então, a barbatana tem esse significado. Já as escamas referem-se a uma proteção. É aquela proteção que somente o Senhor Deus nos dá. A gente vê muito no livro dos Salmos, né, essa ligação com a proteção de Deus, que Deus nos protege, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 na minha direita e tudo mais, e realmente é Deus que nos protege, Deus que nos guarda. Então essa escama significa a proteção que a palavra dele nos dá através do nosso próprio Senhor. Então você precisa entender isso, pessoal, que o cristão ele tem que viver protegido pela palavra de Deus. Então não adianta você querer construir um monte de coisa, você construir e não ter a proteção do Senhor. Não adianta. Não, eu consigo pela minha força, eu consigo pelo meu jeito, eu consigo assim. Não, a proteção vem de Deus. Em vão vigia o sentinela, né? Se Deus não guardar a cidade. Não tem sentido isso. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. E aí depois ele vai falar da questão dos insetos, né? Os répteis que voam aqui, né? Como eu comentei com você a partir do versículo 20. Então os répteis que voam, que na verdade são os insetos, né? Da palavra do hebraico aí. E aí você pode pesquisar à vontade sobre isso também. Mas realmente ele vai estipular alguns tipos aqui. Por exemplo, ele vai permitir que se alimente de gafanhotos, de grilos, por conta que eles saltam, né? Então você vai ler aqui, é interessante isso. E qual que é o significado disso? Porque quando eles saltam, essa simbologia se refere ao quê? Eles saem da terra, eles saem do mundo, ou seja, eles querem ir para o alto, eles não querem ficar no chão se rastejando igual os outros tipos de animais, não, eles querem sempre ir para cima. Eu e você, cristão, verdadeiro adorador, tem que buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, a palavra do Senhor que é eterna, que vem dos céus, que vem do alto. Então, isso é uma simbologia muito grande, e olha como Deus já falava isso através da alimentação, pessoal. Isso aqui é importantíssimo entender. Então, além da questão da saúde, é por conta disso, tá bom? A questão é principalmente espiritual. A parte da saúde, obviamente, Deus estipulou alguns detalhes, mas a parte espiritual é o foco dessa lei. E também a obediência ao Senhor. É aquela coisa, se o pai falou, tá falado, vamos fazer em ponto final, não é verdade? Tá bom? Mas é interessante, eu quero fechar aqui com você os textos, eu quero até passar para você os textos para você ler, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, depois você abre lá. Atos, capítulo 10, e medita nesse texto, Atos, capítulo 10, que esse aqui é a confirmação total que Jesus e o nosso Deus finalizaram tudo isso aqui. Então hoje você pode comer aí à vontade. Sabe por quê? Porque não é o que entra, né, que vai contaminar, mas sim o que está saindo do nosso coração. Isso aqui Jesus fala em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7. Você pode ler também, tá bom? E eu quero finalizar aqui com essa palavra, tá? O Senhor disse ali no versículo 45: porque eu, o Senhor, vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que vocês sejais santos, porque eu sou santo.
E no 44, antes, ele fala: portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não contaminem a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Ou seja, Deus está nos convidando para a santidade através da sua palavra, pessoal. Então pega essa palavra, se alimente dela, se alimente do pão vivo que é o Senhor Jesus. Ame essa palavra, vive essa palavra, e Deus está te chamando novamente para buscá-lo, adorá-lo e exaltá-lo de todo o seu coração, tá bom? É isso aí. Nos vemos no capítulo 12. Um grande abraço, Deus abençoe.